Olá, eu sou Michele Dias. Aqui a gente vai falar então sobre o Joe Dispenza. Eu quero trazer muito aqui, né, é a minha visão sobre o Joe Dispenza e tudo que eu venho aplicando na minha vida também. Porque o que eu vim entendendo, né? Assim como de muitas mulheres, também talvez seja o seu problema, né, ali de exatamente ali de fazer as coisas, de ai, Michele, eu faço, mas parece que depois, Michele, as coisas acontecem tudo igual. Você muitas vezes tem mulheres que sabem o que precisam fazer ali, né, conscientemente, mas aí vem aquele negócio, né? Ah, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso me posicionar, e acaba repetindo o mesmo padrão. Sabe que precisa parar de aceitar menos, ali, sabe que precisa parar, mas repete o mesmo padrão. Aí a gente fala assim, não, mas eu sou uma procrastinadora. O que eu vim entendendo, muito disso também, né, trabalhando assim, no meu autoconhecimento há mais de 10 anos, fazendo vários tipos de terapia, fazendo várias questões de reprogramação mental, e emocional. Mas quando entrou o Joe Dispenza, eu vejo que as coisas começaram a clarear. Eu estou trazendo muito essa filosofia, eu estou trazendo muito isso para minha vida, porque eu entendo assim que agora é essa parte de também não colocar, não só de colocar em prática isso, mas sabe, viver mais de uma forma mais leve e tranquila, porque eu vejo que é isso que Joe Dispenza ele explica também, sabe? Ele traz algo assim, ó, muito simples. A gente quer complicar a vida e ele traz algo muito simples, tá? Ele ali, muitas vezes, ele não está explicando muitas coisas novas do que eu fui percebendo, mas ele explica de uma maneira que acredito que vai fazer você compreender. E é isso que eu quero trazer para você, tá? Então, Joe Dispenza, ele trabalha muito essa questão assim, ó, ter o conhecimento que né, ele é um cara muito estudioso e tudo mais, né? Ter o conhecimento é muito bom, ele fala, mas só o conhecimento ele vira filosofia, que é muito disso que ele veio estava fazendo, digamos, na carreira dele, né, lá, que ele estava entendendo. Só que o Joe Dispenza tem algo que eu falo assim, que é surpreendente, porque ele praticou com ele mesmo, no momento mais difícil da vida dele, tá? Que foi o que? Ele conseguiu transformar a dor dele, da coluna dele, ele transformou ali e ele teve um compromisso, então, que ele falou assim, de levar esse conhecimento para mais pessoas. Tá? Mas o que eu observo também de muitas mulheres, e até eu mesma, né? Eu estava entendendo muita coisa. Quando a gente pega a estudar, né, ainda mais quando, no meu caso, né, sendo terapeuta, a gente quer trazer muito conhecimento. Só que o conhecimento é muito bonito. Tem mulheres, ai, Michelle, eu entendo, eu compreendo o meu passado todo. Isso é filosofia. O que vira sabedoria é quando é vivido, é quando é sentido, é quando tem uma nova experiência. Só que tem mulheres que elas pensam assim, ó, eu sei o conhecimento, eu vou aplicar na minha vida, mas eu vou aplicar uma ou duas vezes e se não tiver resultado, não deu resultado na minha vida. Não, não é assim. Não é assim, porque se Joe Dispenza viesse para você, porque uma vez teve uma mulher que ele disse que ela perguntou, Joy, por que eu não estou conseguindo? E aí ele falou assim para ela, porque você não é tão boa nisso. Por que eu não estou conseguindo? Porque no fundo a sua mente ela está te ganhando, as suas emoções são a mesma. Você quer mudar de uma maneira uh, de obrigar, digamos ali. É isso que acontece. Eu vou obrigar. Tá vendo? Se eu não fizer daqui 2 semanas, não, alguma coisa, eu vou buscar outro conhecimento. Não é assim. Ele disse que muitas vezes é persistência, tá? É persistência mesmo, porque muito tempo a gente construiu, vamos dizendo assim, que nem ele vai trazendo, tá? Com caminhos neurais dentro da mente. E esses caminhos são os seus padrões repetitivos. E esses padrões repetitivos, agora, a mente levou para o corpo. E quando leva para o corpo, a rejeição, a culpa, o medo, que ele falou assim, que o Joe Dispenza fala muito, que quer dizer o quê? Que
O corpo registrou o passado quimicamente. É por isso que eu entendia muitas vezes que a Michelle fazia, mas não estava. Quando eu entendi também que eu tinha que trazer, ou que fazer esse alinhamento que nem Joe Dispenza fala, do que esse alinhamento? Que ele fala de coerência cardíaca, que é, ele fala coração e cérebro, eles têm que estar alinhados. É como se é um canal de alinhamento. Só que o que a gente faz, né? Que não é isso que o Joe Dispenza, e é isso também que eu tô também desconstruindo. Eu tô numa fase assim de fazer muito também tudo que o George Spencer fala, sabe? Desconstruir crença não, desconstruir não, eu tô na fase de, não é nem trocar, eu quero eliminar crenças na minha vida, porque eu vejo que crença não nos serve para nada, são só botões que a gente está só mudando, e a mente, ela adora isso. Eu prefiro agora, então, desacreditar em nada do que a sociedade, do que a religião e tudo mais. Até mesmo, às vezes, desconstruir também muitos conceitos, achando que a mente ali, porque daí a gente fica numa programação também de que, Michelle, eu tenho muito conhecimento, porque antes eu falava assim comigo mesmo, eu tenho muito conhecimento, dane-se esse conhecimento, porque se não colocar em prática ali, corpo e mente, a mente ela fica ali, só continuando. O que no meu caso estava vindo? O medo de perder, o medo de gastar, o medo. Eu estava trabalhando, eu sabia tudo, porque eu já trabalhei pai, mãe e, né, como vocês sabem aqui, sou uma consteladora, então eu já trabalhei muito minha criança interior, já trabalhei muito disso. Só que eu tinha que informar isso para o corpo. E isso a gente repete e repete, porque a minha mente estava me enganando em vários pontos aqui, que muitas vezes a mente ela fala isso pra gente. Eu tenho muitos conceitos, tá vendo? Você tem muitos conceitos. Porque se não der certo, você aplicar 2 vezes e não der certo, isso é só mente, tá? E ela tá te enganando para quê? Porque no fundo você vai ressentir a química que você tá no passado, do corpo, a frustração. No meu caso, era o medo. Era o medo. E eu passei ali, e estou ainda nesse alinhamento ainda, fazendo muitas questões que o Joe Dispenza fala, 2 anos só trabalhando o medo. Porque daí o Joe Dispenza vai falando assim, ó, que nós, quando a química se instalou no corpo, não é só a mente que vive no passado, é o corpo que vive em modo do passado. E quando o corpo vive em modo do passado, ele vive em modo de sobrevivência. E sobrevivência traz consequências para o corpo, né? Joe Dispenza, ele traz muito isso, que corpo ali está conectado com as emoções e com o pensamento. Por isso que o corpo tem dores, tem sintomas, e o corpo, ele, ele é alterado quimicamente pelos sintomas. O ambiente que você vive, o ambiente do seu trabalho ali, também lembra o corpo de estar sempre vivendo no passado. Porque pessoas, pode ver, engraçado, né? Que na sua vida vem sempre o mesmo tipo de pessoas para relembrar o seu corpo da raiva, para relembrar ele, porque ele já lembra, ele só quer a química hormonal de estar sempre vivendo no passado. Então, hoje, a sociedade fala muito, né, da ansiedade, e eu trabalho muito a ansiedade também, né? De que o corpo, ele não está vivendo o presente, ou ele está num futuro, que esse futuro, a gente fala assim, o corpo vive no futuro, não, o corpo, no fundo, ele está sempre vivendo no passado. É uma projeção do futuro com a emoção do passado. A mente, ela está sempre te enganando para liberar os hormônios que, no fundo, você liberou desde o passado. Hormônios do que, Michele? Hormônios de estresse. A química do medo causa no meu corpo sensações. A química da rejeição causa no meu corpo sensações, e o corpo está viciado no passado. E é isso que o Joey repete
incessantemente o corpo se torna a mente se torna o corpo vivendo no passado. Isso é a programação automática. Aí tem mulheres que falam assim, eu entendo tudo. Entende nada. Tem que parar de condicionar o medo, a rejeição. Aí eu vou contar de vocês aqui como, e para mim não deu certo, mas essa técnica do Joe Dispenza, ela traz uma sensação de alívio e é isso que eu aplico na minha vida e você pode aplicar na sua também. O que muita gente fala para vocês? Fecha os olhos. Agora eu quero, vamos trazer assim porque daí fica mais fácil. Eu quero agora ter mais dinheiro. Eu vou trazer uma metáfora para você entender. Eu quero ter mais dinheiro na minha conta. Então vamos visualizar dinheiro, porque é isso aqui na internet agora virou, né, virou modinha. E Joe Dispenza ele fala assim: você precisa ter algo para se sentir? Peraí, tem alguma coisa errada com isso. Você não precisa. E como é que você vai ter algo que você não está agora sentindo? Eu vou falar sobre mim. O que estava acontecendo? Se a Michelle para visualizar o dinheiro, ai, nossa, tá vindo dinheiro em abundância para mim, eu tô não sei o que lá, não sei o que lá. Isso ativava medo, medo da falta. Estava fazendo o rebote ao contrário. Então, o Joe Dispenza fala assim, você não tem que visualizar nada. Se você tem que ter algo para se sentir, está errado. Você tem que se sentir, aí você vai ter algo. Porque ele traz essa questão de que, como é que eu posso dizer assim, ó? Que você, o seu corpo está trazendo para você, vamos trazer assim, está trazendo para você conforme a sua condição interna, tá bom? Tá vindo algo ali para você na sua vida? Lembra disso. A vida é um espelho e ela está refletindo aquilo que você está sentindo. Então, eu entendi que eu tinha que parar de visualizar. Para que eu quero ter para sentir? Então, a gente está condicionando a mente a achar assim, ó, eu só vou ser feliz, eu só vou ter segurança se eu tiver o dinheiro. Aí, o dinheiro não vem. O que vem? Medo, frustração. E a gente está condicionando novamente o corpo a viver a emoção do passado. Bingo. E Joe Dispenza ele fala muito sobre isso. Você tem que parar e mostrar para a mente que você não precisa de nada fora, que você só tem que aprender a se sentir bem com você mesmo. Só que você por anos veio alimentando esse condicionamento. Não vai ser uma vez, não vai ser duas, talvez não vai ser um mês, não vai ser 2 meses. O Joey ali, ele conseguiu, ali falando com muito treino, né? Com muito treino, ele conseguiu recuperar toda a coluna dele em 3 meses. E os médicos diziam que ele ia ficar paraplégico, ele voltou a andar, ele voltou a ter os movimentos e tudo mais. Porque ele entendeu essa conexão entre, o Joe Dispenza fala assim, entre o que, Michelle? Corpo, coração, mente e o campo quântico que ele fala. Eu prefiro falar em um outro termo, né, que eu trabalho muito dentro da constelação, mas Joe Dispenza fala do campo quântico. Então, como eu já estou falando sobre ele, vamos falar sobre o campo. Ele sabia que existia uma consciência divina maior que ele podia acessar através. E como eu acesso essa mente divina, Michelle? Quando eu tenho emoções elevadas. Não tem como eu acessar a mente divina com medo, com raiva, com tristeza. E não adianta você fingir enganar essa mente. Ela sabe quando você está mentindo. Então, o Joe Dispenza ele fala muito sobre isso. É você biologicamente agora ensinar o corpo e a mente a viver um outro estado emocional. Porque ele já tornou o velho o padrão. O velho já criou a sua identidade. Você quer ter resultados diferentes com a mesma identidade? O Joe Dispenza fala que não tem como. Você não cria algo novo com identidade velha.
não cria. Você tem que mudar toda a química do seu corpo, mudar essa mente. Por isso que eu falei assim, eu tô nessa parte de, sabe, dane-se essas crença religiosa que colocam na gente, de que, se eu fizer desse jeito, não, o dinheiro vai vir. Porque o outro, se eu fizer desse jeito, meu marido vai me amar. Porque se eu fizer assim, sabe? São várias crenças religiosas que a gente tem que quebrar também. Essa obrigação de achar que a gente tem que fazer mãe e pai feliz. Quebra essas crenças também ali, porque daí você vai se colocando no estado emocional, ainda informando para o seu corpo que você não pode, que você não merece, que isso daqui é muito difícil, e você vai só condicionando e provando para ele, tá vendo? É verdade, eu não mereço, então vamos ficar aqui. O que o Joe Dispenza fala, né? Para praticar todos os dias. E ele não fala para você assim virar um Buda, mas eu sugiro a você assim fazer várias práticas durante o seu dia para parar de viver no modo automático, tá bom? Então é sentar. Ele não ensina nada diferente. Eu falo assim, do que, Michele? Do que, digamos ali, o budismo fala, do que os japoneses já sabem, do que Jesus já falava. Ele não fala nada de diferente. É parar, respirar. Ele não diz para você imaginar nada ali. Ele fala para você prestar atenção primeiro. Primeiro eu falo assim, começa a prestar atenção. Você vai ver que o corpo não vai aguentar ficar naquela posição. Não, então faça de 3 a 5 minutos. Depois faça de novo. E depois faça de novo. Porque isso é treino, isso é prática. Por isso que Joey, uma mulher, falou assim, por que eu não consigo, Joey? Porque você não é tão boa nisso. A gente passa muito tempo ensinando o corpo a viver sempre nas emoções do passado. Michele, eu passei uma vida toda sentindo rejeição, porque desde a infância eu venho me sentindo rejeitada. A gente está ensinando, o corpo e a mente estão trabalhando para que você se sinta rejeitada todas as vezes. E o seu corpo, ele já sabe como você vai agir sendo rejeitada. O seu corpo já sabe como você vai agir sendo vitimista. Tem mulheres, né, que são ali, né? Ele já sabe. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar a química do corpo, mudar a mente, ter essa coerência. Mas o que você vai fazer primeiro? É parar e respirar. Michele, mas eu respiro. Só que a gente não respira adequadamente. A gente, ainda mais nessa sociedade hoje, a gente não respira pausadamente. Respira e traz consciência para o corpo. O que você mais faz é pensar nos boletos, é pensar na mãe, é pensar no filho, é pensar na desgraça, é pensar não sei o quê. E essa química, e esses pensamentos estão dando química para o seu corpo. Química do estresse, química do medo, química e mais informação. E o seu corpo já sabe como você vai agir todas as vezes. E o que ele ensina é parar, respirar, observar o corpo e aprender e mostrar para o corpo que você pode se sentir confiante, segura e amada sem mostrar para a mente. Ele fala assim, sem mostrar para a mente imagens. Porque o que a mente faz muito é associar imagens com sentimentos. E quando a gente faz isso, eu vou imaginar eu com meu marido ali feliz, alegre. E se a gente não tiver isso, a mente está sempre buscando isso. E se eu não tiver isso, tá vendo? Meu marido tá lá, ele tá lendo televisão, de novo vem aquela frustração, aquela raiva. Tá vendo? Eu tô me esforçando tanto aqui, não tá vindo. Ele fala muito isso, para não associar nada, nenhum objeto. A gente tem que ensinar ao corpo se sentir bem só de estar viva. Sabe? Em vez de pensar isso, é agradecer, porque o ar tá entrando, porque o ar tá saindo. Não é também nem agradecer assim pelos boletos pagos, pelo dinheiro entrando, não é só agradecer pelo ar entrando, pelo ar saindo. É só agradecer pelo teu braço, pela tua perna. Sabe? É sentir esse sentimento de gratidão.
Ele fala assim, e sustentar esse sentimento como se ele já fosse real agora. Sem esperar, ele fala assim, a realidade externa mudar para me sentir. Sem esperar o dinheiro entrar para me sentir. Sem esperar a relação entrar para me sentir amada. Porque a gente espera o ter para sentir. Mulheres, né? Não, Michele, quando eu tiver tal idade, eu vou me sentir. Não, mas quando eu tiver a cara. Porque é isso que a sociedade prega pela gente. Tenha um carro para ter liberdade. E a gente fica buscando o carro para ter liberdade. Porque eles sabem que a gente associa objetos a sentimentos. E o Joe Dispenza fala assim, ó, que não, você não precisa associar nada aos objetos. Porque isso é engano. Aí você tem o carro e você fala assim, tá, mas cadê a emoção? E você vai buscar um outro carro mais caro. Isso acontece com casa, isso acontece com joias, isso acontece com bolsa. É a ilusão da Matrix, né? Que faz você achar que para ter eu preciso, eu vou me sentir. E o Joe Dispenza ele fala assim, não, tá errado isso. E eu consigo me conectar com o campo quântico, que nem ele fala, quando eu estou alinhada com as emoções. Gratidão, confiança, segurança, amor. E você vai sustentando essa sensação durante o seu dia. Porque basicamente parte do nosso dia a gente sente medo, raiva, tristeza, rejeição. E ele fala assim, então você tem que praticar muito. E muito. Aí tem mulheres que falam assim, mas eu estou praticando, sim. O tempo é 24 horas, e dessas 24 horas você pratica 15 minutos, e as outras, digamos ali, 23 horas do seu dia você passa reclamando, xingando, julgando, você sente a rejeição. Ah, tá vendo? Porque fulana sente medo. Aos 15 minutos, não vai prevalecer. Então você tem que aprender a sentir bem boa parte do seu dia, trazer emoções elevadas boa parte do seu dia. O primeiro passo, então, talvez seja parar de reclamar, seja parar de ver coisas negativas, talvez, seja parar de se comportar diferente. Mas até para parar de se comportar diferente, o Joey vai dizer assim, para mudar a sensação, porque senão você não vai mudar o sentimento, porque senão você vai repetir o mesmo comportamento. Mas se você sair daqui entendendo de que. Então, para de assistir às vezes coisas negativas, para de reclamar um pouco. Porque ter todo o conhecimento e não colocar em prática, ele fala que vira filosofia, e filosofia não muda a vida. O que muda a vida é experiência informando que o passado acabou e tendo uma nova experiência nessas emoções mais elevadas de amor, de confiança, de segurança. Porque você precisa informar para a mente e para o corpo esse novo estado. E talvez, que nem de hoje fala, talvez você vai precisar praticar e praticar. Até o seu corpo parar de viver no passado e começar a confiar num futuro diferente. Porque o que ele está trazendo é sempre o passado para o presente. O passado para o presente. O futuro, que não existe, você está trazendo para o presente com a emoção do passado. E no fundo você está trazendo o passado novamente. É a nossa mente nos enganando 24 horas por dia. Só que agora você vai, né, aqui entendendo mais, que nem tudo isso que o Joe Dispenza vai falando, praticando, faz de manhã, tem mais um tempinho, observa ali, estou me sentindo com medo, faz de novo 5 minutos e vai fazendo, vai aplicando doses durante o seu dia para ensinar o corpo e a mente a viver numa emoção, digamos ali, numa emoção diferente que ela não sabe. E isso eu tenho que praticar, porque por muitos anos você vem praticando sempre o passado no presente, o passado no presente. Ah, Michelle, eu vivo no futuro. Sim, mas eu vivo no futuro, tenho uma ansiedade, vivo no futuro com a emoção do passado. Você sempre está trazendo o passado para o presente e não está mudando.
Vamos fazer essa coerência. Coerência é coração e mente trabalhando juntos. E vamos praticar. Independentemente como está lá fora, que nem ali, Michelle, mas eu preciso que o governo mude. Mas eu preciso que o meu marido mude. Eu preciso que ver o dinheiro entrando para me sentir. E de hoje pensa falar, não, você está fazendo errado. Você quer ainda trazer a emoção do passado. E você vai ter que informar para o corpo que mesmo, né, não tendo aquilo, internamente eu quero me sentir bem. Porque a gente associou o objeto a sentimento. E Joe Dispenza vai falando assim, o dinheiro é um objeto, mas ele não tem o sentimento, é nós que colocamos o sentimento. Uma pessoa rica vai dizer, nossa, o dinheiro traz para mim segurança, traz para mim... A pessoa pobre vai dizer, nossa, o dinheiro traz para mim ali medo, tristeza. Nós não temos que informar, nós temos que sentir sem precisar do objeto. Ah, porque a gente foi ensinada que para ser feliz tem que ter alguém do lado. Não. Para ser feliz eu tenho que estar bem comigo mesmo, em paz. É isso que Joey vai fazendo ali. Então, eu convido você a praticar todos esses ensinamentos que o Joey vai trazendo, né? Vai falando ali, que o que também vai moldando. Ele fala assim, ó, o corpo, o ambiente, o nosso ambiente, também ele vai informando que você está vivendo no passado. Porque você vai lá, informa para o mesmo chefe, a mesma emoção, aí você vai para casa, informa o mesmo marido, a mesma sensação. Está na hora de você mudar, sem as circunstâncias mudarem. Porque você muda e as circunstâncias mudam. É isso que o Joey ensina. Eu não mudo fora, eu mudo dentro primeiro. Eu mudo dentro ali e vou entendendo. Porque o nosso ambiente, desde da infância, que vai moldando o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Aquele ambiente, ele moldou o que você está sentindo hoje. E ele está trazendo essa mesma emoção para o presente. E você tem que ir interrompendo isso. E você está reforçando isso no seu ambiente hoje com o seu marido. Pode ser situações diferentes, mas a emoção é a mesma. Aí você vai lá no seu trabalho, o trabalho é diferente lá da emoção da família. As pessoas são diferentes, mas a emoção é a mesma. Porque lá eu sinto ainda que eu tenho que agradar, que o meu chefe, ele é autoritário. Porque eu sinto raiva lá também, porque daquelas pessoas fofoqueiras, igual a minha mãe era. A gente está sempre informando o corpo e a mente, vivendo, memorizando no passado. E ter o conhecimento, ele fala ali, né? Lembrando aqui de novo, é muito bom. Só que se você olhar esse vídeo e não praticar repetida e repetida e repetidas vezes, porque o corpo, ele aprende por repetição. Caminhos neurais você veio repetindo tanto tempo. E caminhos neurais ali, né, eles não se apagam. É construindo novo. É porque você deixa de caminhar naquele ali e você vai caminhar no outro caminho neural. Só que aquele ali não se apaga. Você pode voltar de novo, se você parar de repetir esse que você está caminhando agora. Tá bom? E eu quero convidar vocês, então, ir lá no meu Instagram. Eu sou Michelle Dias e se informarem também dos meus atendimentos, se faz sentido para vocês ali, a constelação familiar, a jornada Liberdade Emocional, traz você a um reposicionamento, a sessão Emocientizar é você aprender a sentir o corpo. Porque o que eu observo, assim, muitas mulheres pararam de sentir e acham que só viver no automático vai fazer a vida melhorar. Não vai. A gente tem que aprender a trabalhar emoção, liberar emoção. E a sessão Emocientizar veio para isso. Tá? E a constelação familiar trabalha o reposicionamento, né, dentro do seu sistema ali, entendendo o lugar que você está e você vai ali, digamos, saindo deste lugar, trabalhando em cima das leis sistêmicas
né, dentro dessa visão da constelação familiar. E eu trago toda uma metodologia dentro dessa constelação familiar, que eu falo assim, a constelação familiar prêmio, porque você vai ter toda uma metodologia onde eu fui entendendo esse mais de 10 anos, né, não só praticando o meu autoconhecimento, mas aonde eu falo assim, tudo isso é pensado para trazer resultados muito mais rápido. Porque só conversar não libera a emoção, tá vendo? Aqui, que nem o Joe Dispenza fala, falar adianta? Não adianta. Não libera a emoção do passado. Conscientemente você sabe, não libera a emoção do passado. É prática, é treino, é método e tudo mais. Então vai lá no meu Instagram e já começa a desenvolver o seu autoconhecimento.